Marco, a minha vida foi a busca de um propósito. Eu desisti de ser médico para ser filósofo porque eu tinha um propósito. Eu queria ser feliz no meu trabalho, no meu dia a dia. Eu queria encontrar, pensando no meu futuro, um estilo de vida que eu estivesse afim dele. Lendo muito, descobri que gostava de dar aula, dando aula de inglês na faculdade de medicina ainda, para fazer uma grana, porque eu já tinha um filho, era casado. Então descobri que eu gostava de dar aula, que eu gostava de ler muito, né? Ou seja, estudando Freud, eu descobri que eu gostava de gente que pensava de forma original, complexa, né? Então eu fui atrás do meu propósito. Quando eu estava na faculdade de filosofia, quando eu mudei para a filosofia, eu já tinha um outro propósito, que é eu quero dar aula em universidade e eu quero trabalhar na mídia. Sim. No primeiro ano de filosofia, eu tinha um propósito, escrever na Ilustrada. Eu queria escrever na Folha. Por quê? Porque eu entendia que fazer filosofia, desde a origem, tem que ser no espaço público. Sim. Né? Isso significa mídia. Sim. Bom, então eu não acho que a história do propósito é fake. Eu não posso achar, eu experimentei isso. Entendi. Agora, que Você virou... foi atrás do propósito. Eu fui atrás do propósito. Não é nem que o propósito te encontrou, né? Você não, foi atrás eu fui dele. atrás dele. Sim. Agora, é claro que virou coisa de charlatão. Hoje. Né? Charlatão que te promete que você vai encontrar o propósito, que você tem que ter propósito na empresa, que você tem um trabalho que não tem propósito. Isso virou modinha. E aí, Marco, o que existe hoje? Tudo pode virar picaretagem. Sim. Porque o mercado, em geral, tem vocação à picaretagem. O que não significa que o mercado é picaretagem em si. Tá. Por exemplo, alguém que vende para você uma coisa, você pergunta o preço e ele diz para você R$100. Aí você começa a sair da loja e ele fala, não, peraí, R$80. Aí você continua saindo e ele fala, não, 50. Isso acontece o tempo inteiro. Isso faz parte das vendas, Sim. grosso modo. Mas é evidente que é meio picareta. Sim. Mas faz parte da área comercial. Faz parte do jogo. É. O que aconteceu de lá para cá? O mercado começou a lidar com bens imateriais. E nesses bens imateriais, aí virou uma panaceia. Porque é imaterial, né? Você Sim. não pega na mão. Então, assim, porque a picaretagem tá em alguém dizer que vai que você fazendo isso, você vai encontrar o seu propósito. Porque, assim, então como que você... O que você responderia para alguém que te perguntasse como eu faço para encontrar o meu propósito? Primeiro eu responderia para ele o seguinte, olha, não faça perguntas desse tipo, porque você se abre para todo tipo de picaretagem. Né? Eu diria isso, como já disse algumas vezes. Agora, se avançasse a conversa, né, eu poderia dizer coisas do tipo assim, olha, talvez se você parar de fazer marketing de si mesmo, parar de ser mentiroso, parar de ficar preocupado em agradar todo mundo, isso talvez ajude a você a encontrar propósito. Agora, lembre sempre, a grande maioria das pessoas não tem propósito nenhum. E nem podem ter. Por Elas quê? têm que pagar a conta. Tá. Pagar a conta. Comer. Isso já é uma conversa meio elitizada, né? Já. Entendi. Propósito é luxo. O que não significa que uma pessoa de classe mais vulnerável não possa e não tenha. A gente hoje tem que fazer disclaimer o tempo inteiro, porque o mundo é tomado por idiotas. Então, assim, isso não significa dizer que uma pessoa de classe social vulnerável não tem o direito de buscar seu propósito e perseguir objetivos na vida e blá, 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 blá. É claro que isso é fato. Mas essa discussãozinha toda, é claro que... Veja que jovem que pede demissão porque não encontrou propósito na empresa que trabalhava, provavelmente tem para onde voltar em casa, tem comida em casa, provavelmente tem uma estrutura material mínima.
Senão ele não fazia isso. Ele ia trabalhar em telemarketing, ele ia ser motoboy e ia engolir sapo todo dia. Sim, sim. Eu acho que... E tem aquela coisa também do trabalhar com o que gosta, né? É o que eu procurei, né? Trabalhar com o que gosta. Olha, Nem botar sempre mais água aqui. Nem sempre é possível, né? Nem sempre é possível, mas é muito bom. É. Eu sempre falo isso. É claro que quando você é jovem, você não sabe direito o que gosta. Sim. Mas eu acho que eu entrei na faculdade de medicina, eu devia ter 19 anos. E entrei porque fiz psicoteste, que na época era comum, né? Teste vocacional. Sim. E minha família era de médicos, então a psicóloga falou, faz medicina. Você gosta de biologia? Quem faz medicina, entra em medicina, faz qualquer coisa. Sim. Entendeu? Passa em qualquer vestibular, faz qualquer coisa. Então, faz medicina. Aí eu fiz. Não pensei direito. Família de médicos, né? Muito mais fácil a carreira. Mas eu, à medida que fui avançando no curso, fui percebendo que as discussões que eu gostava, tendo 19, 20, 21 anos, não eram as discussões que tinham na aula de medicina. Eu preferia as discussões que eu tinha no ensino médio, como professor de sociologia, filosofia, redação, mesmo de ciência, mais uma discussão de ciência aqui, ó. Não a aplicação técnica da ciência. Então eu acho que quando você tem 19, 20, 21, 22 anos, você começa a ser capaz, pelo menos alguns de nós, a perceber isso, certo? Que você pode gostar mais disso e gostar menos daquilo, né? E eu digo para você, uma coisa que funcionou muito bem para mim foi quando eu comecei a me imaginar meu futuro. Então eu imaginava eu trabalhando no hospital, eu falei, nem a pau. Legal. Não quero trabalhar no hospital. Eu imaginava eu passando o dia inteiro atendendo o paciente, seja lá qual fosse a área. Cheguei a pensar em ser gineco, obstetra, porque eu tive muita experiência nessa área, mas no final eu pensava em ser psiquiatra, por razões óbvias, a psicanálise, mas assim. E aí eu imaginava eu trabalhando num consultório. Também não te agradava? Não, também não me agradava. E eu pensava, eu queria estar trabalhando numa universidade, queria dar aula e discutir questões da nossa época, história. Eu cheguei a prestar história no meio e não fui. Né? Passei em história e não fui. Mas, assim, e aí eu comecei a pensar no futuro. Eu quero esse futuro no meu cotidiano. Isso me ajudou muito. Você escolheu, então, né, Pondé? Escolhi. Sem saber se ia dar certo. A chance de dar errado era enorme, né, cara? Imagina trocar a profissão de médico por filósofo com um filho e uma mulher.